Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Oratória. Eu sou Robson do Monte, o seu consultor. E olha só, eu trago para você hoje, nesse vídeo, passeando aqui pela brinquedoteca do prédio, eu encontro um quadro verde. É isso mesmo. Talvez você da nova geração conheça já o quadro branco, com pilotos de várias cores. E agora, no mundo pós-moderno, nós conhecemos também o touchscreen, telas digitais, professoras e professores que estão ministrando aulas com a tecnologia. Mas olha só, quando eu olhei esse quadro verde, eu lembrei justamente da minha infância, lá no nível fundamental, né? Quando eu estudava, as professoras sentiam realmente bastante dificuldades, porque algumas tinham alergia. E apresento também aqui o piloto das antigas, é o famoso giz. E olha, eu encontrei aqui um giz verde, amarelo e branco. E claro, você que é produtor de conteúdo, quando você olha um cenário, você já pensa em um vídeo. E eu pensei justamente em um vídeo para montar aqui na estrutura desse quadro verde e falar sobre comunicação. É isso mesmo. Usando aqui o quadro verde com toda a estrutura de forma remota, mas é possível sim, e isso foi possível por vários anos, professoras e professores que tinham até alergia ao giz e construíram muito conhecimento na mente e no coração dos seus alunos. Então vamos lá? Mas antes disso, antes de falar sobre uma dica poderosa sobre comunicação, eu queria convidar você para curtir o vídeo, depois você vai compartilhar e também você vai se inscrever no canal. Essa moral para o canal para que a gente possa avançar mais ainda com o canal Mundo da Oratória. Maravilha? Então vamos lá. Vamos falar, lógico, sobre comunicação. Tá, lembrando que o quadro está nessa altura porque ele foi estruturado aqui para as crianças escreverem na brinquedoteca. Lembra que eu estou em uma brinquedoteca. Mas geralmente o quadro era um pouco mais alto, posicionado um pouco mais alto, para poder ficar na visão dos alunos, tá bom? Mas eu vou utilizar aqui essa estrutura e vou começar aqui com um giz na cor branca. Vamos falar então do assunto de hoje na nossa aula é comunicação. Falar aqui sobre comunicação. Maravilha. Então, para poder falar sobre comunicação, eu quero trazer aqui nessa aula sobre oratória, retórica e estratégia de comunicação os pilares de uma boa comunicação. E eu costumo explicar nas minhas aulas, nos cursos de oratória, que nós temos que pensar nesses pilares que nós temos que estruturar para que possa ter uma boa comunicação com as pessoas que estão ali prontas para poder ouvir a sua explicação, a sua palestra, o seu discurso. Então, o primeiro pilar, vou usar agora aqui o giz na cor verde, sempre eu falo sobre esse primeiro pilar aqui. Desenhar aqui uma estrutura e aqui eu vou colocar VC, você. Nós temos que pensar que você é quem está pronto para transmitir, que está transbordando o seu conhecimento. Ou seja, você tem o conhecimento e você agora quer fazer comum ou tornar comum para as pessoas que estão do outro lado. E as pessoas que estão do outro lado, justamente é o respeitável público. Então eu vou colocar aqui do outro lado esse segundo pilar, eu vou chamar de RP, para você entender. Então aqui eu tenho o primeiro pilar, que é você, e você quer transmitir algo, ou seja, você quer falar sobre um produto, sobre um serviço, você quer passar uma mensagem para os seus interlocutores. E essas pessoas justamente representam o segundo pilar, que é o pilar 02, o pilar 2, que eu chamo aqui de RP. E lembra, sempre que eu falar sobre RP, é o seu respeitável público. Pois bem, e aí nos cursos de oratória eu costumo dizer, olha só, você tem que pensar que existe essa troca de informações. E para poder chegar lá, você tem que pensar sobre os componentes da influência humana. E quais são esses componentes da influência humana na hora da comunicação, que você tem que dominar a partir de hoje. Você tem que pensar justamente nos três pilares que eu vou colocar aqui, entre esses dois pilares, que é você e o respeitável público. Maravilha? Então vamos lá. Primeiro, você tem que pensar na estrutura do conteúdo. Então, nós podemos chamar aqui de o pilar ou 03. Terceiro,
O conhecimento é você quem vai determinar. Quanto mais você está transbordando de conhecimento, você tem menos chances de errar diante do seu público. Então, se você foi convidado para falar 20 minutos, esteja transbordando de conhecimento ao ponto de falar mais de 30 minutos, 40 minutos. Só que você está planejando o tempo que lhe foi dado e você vai falar apenas 20 minutos. Maravilha? Mas esteja transbordando de conhecimento para colocar até mesmo um sinônimo na hora que esqueci uma palavra, para poder contar aquela narrativa por um outro caminho, porque você está transbordando de conhecimento. Então, pilar número 3 é o conhecimento. Eu vou desenhar aqui agora o quarto. Esse quarto pilar eu vou chamar de voz. A sua voz, você deve pensar o seguinte: ela vai transmitir esse meu conhecimento para o meu público. Então, para isso, eu tenho que dar um tom especial, uma entonação, a velocidade, o volume que você vai colocar para poder transmitir. Porque se você não tiver esse jogo dinâmico na sua voz, vai ficar uma comunicação monótona. Você fica falando com o mesmo tom, com aquela mesma velocidade, com a mesma altura a todo momento. E parece que é uma voz artificial, parece que é uma voz lá do Google ou de algum aplicativo que vai lhe guiando. E as pessoas ficam entediadas com esse tom de voz sempre repetitivo. Então, para isso, quando eu falo sobre voz, você tem que pensar em dicção, volume, velocidade, e essa alternância deve estar estruturada a todo momento na tua comunicação. Então escreve aí: voz, volume, dicção, velocidade e essa alternância das entonações. Em algum momento você vai falar um pouco mais forte para destacar. Em outro momento você pode falar um pouco mais baixo. Em alguma área da sua apresentação você pode falar um pouco mais rápido para chamar a atenção do seu público. Então pensa bem sobre o quesito voz. E aqui eu vou desenhar o quinto pilar e vou chamar de E. Quando você pensar no E, pensa em expressão corporal. Principalmente quando você está em uma apresentação presencial, que está apresentando todo o seu corpo, as pessoas vão copiar os seus passos muito antes de você entrar em cena. Então lembra disso. Antes de você entrar em cena, antes de você falar algo, só naquela caminhada para se posicionar diante do seu público, você está sendo copiado nas suas ações. Então, muito cuidado com a tua postura, muito cuidado com a tua expressão facial. Tudo isso nós mostramos muito aqui no canal. Você pode maratonar todo esse canal e você vai encontrar vídeos que falam sobre gesticulação, postura, expressão facial. Você vai aprender bastante nesse canal. Começa a vasculhar aqui os vídeos, porque tem mais de 100 vídeos para você entender bem sobre a estrutura do potencial da expressão corporal. Mas olha só, uma dica plus. Quando você está presencialmente, você tem que prestar atenção no feedback, ou o retorno que a sua plateia, que o seu respeitável público está mostrando para você. E aí, então, desse retorno, é justamente esse sexto pilar, ou seja, essa base de você estar observando, atento para o respeitável público. Por quê? Porque o público também vai falar através das suas expressões. Você vai ler justamente a expressão facial, você vai ler a postura do seu público. Então, para isso, é necessário que você mantenha um contato visual. Vou escrever aqui na parte de baixo, contato, e aqui eu coloco visual. Contato visual com o seu público. A todo momento, esse sexto, ou essa base, eu posso chamar de sexto pilar, vai ter que ser observado pelo seu comunicador diante do seu público. Então, o RP, o respeitável público, também fala para você com as suas expressões corporal. Então, a expressão corporal tem que ser visualizada a todo momento e quem vai fazer esse contato visual é você, que é o pilar 01, você que é o comunicador, a comunicadora, tá bom? Então, utilizei aqui o quadro branco para poder fazer um esquema rapidinho para você sobre o poder da comunicação. Recapitulando,
Você é o pilar 01 que vai transmitir as suas informações para o RP, o respeitável público. Para isso, você vai estudar bem sobre os componentes da influência humana, sobre o conhecimento, que é a estrutura do teu discurso, a voz, como você vai colocar esse discurso para o mundo e a tua expressão corporal. Qual é justamente a mensagem que você está passando com a sua expressão corporal? Será que a tua expressão corporal está em congruência com o que você está dizendo? Ou as pessoas estão entendendo uma coisa, ou seja, ouvindo uma coisa, mas a tua expressão corporal está passando outra? Então, para isso é necessário que você estude bem sobre expressão corporal, voz e o teu conteúdo, tá bom? Domine o conteúdo, a voz e o teu corpo, expressão corporal. Sucesso! Compartilha bastante esse vídeo, se fez sentido para você, curte e se inscreve no canal.